A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul informou que encaminhou ao governo gaúcho uma nota técnica sobre os potenciais impactos que as importações de arroz anunciadas pelo governo federal teriam sobre o ICMS estadual, caso elas se concretizem, né? Vamos então saber mais detalhes dessa nota com o economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz. Oi, Antônio, bom dia. Seja bem-vindo primeiramente aqui com a gente mais uma vez no canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe Barcelos. Que bom estar com você e com o pessoal do AgroMais. Bom, pelo que eu vi, a Farsul traçou alguns cenários, né, nessa questão da arrecadação. Eu queria que você comentasse um pouquinho de cada um deles para a gente, nos dissesse se em algum desses cenários há chance de incremento da arrecadação, enfim, traz esses detalhes dessa nota para a gente. Bom, Felipe, primeiro é importante conectar esse assunto com a matéria anterior, que o levantamento da Emater fez, aliás, um belo levantamento que merece aqui o nosso reconhecimento, um trabalho muito bem feito, de visita às propriedades, enfim. E aquilo tem uma das consequências, é a queda da atividade econômica. O Rio Grande do Sul está tendo uma enorme queda da atividade econômica nos meses de maio, junho e provavelmente julho também será mais fraco. E porque nós perdemos a estrutura de produzir, isso tanto no campo quanto na cidade. Então, a receita de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Estado e dos municípios, ela tem uma queda muito significativa. Só que nós continuamos precisando da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, dos hospitais, da educação. A gente continua necessitando do aparelho do Estado e a gente precisa que ele funcione. Então, na pandemia, quando nós tivemos um evento desse, o que o governo fez na época? Repassou recursos para os estados e para os municípios na medida daquilo que eles tinham perdido. O Rio Grande do Sul não recebeu esses repasses, o governo do estado do Rio Grande do Sul não tem um repasse. E mais, Felipe, quando o governo federal decide ele importar arroz já industrializado, importar, ou seja, vem de outro país, pronto para ser entregue para o varejo. Este produto, não sendo industrializado no Brasil, ele não gera ICMS dentro do Brasil. E o Rio Grande do Sul, como ele tem 70%, mais ou menos, um pouquinho menos de 70% da produção brasileira de arroz, a maior parte das indústrias estão no Rio Grande do Sul. E para você ter uma ideia, nós esperávamos que esse ano o Rio Grande do Sul arrecadasse 1,2 bilhão de reais com o arroz. Porque o arroz, ele representa 2% de toda a arrecadação de ICMS do estado do Rio Grande do Sul. Imagina, Felipe, alguém pode dizer, mas 2% é pouco. Gente, imaginem assim, quantos produtos existem e serviços, né? Produtos e serviços existem dentro do estado do Rio Grande do Sul. São centenas de milhares, milhões de produtos existem dentro de uma economia. São milhões de produtos e serviços dentro de uma economia. Imagina um único representar 2%. É muita coisa. É 1,2 bi. Então, o que acontece? No momento que o governo traz esse arroz de fora e ele vende, nós não temos o fato gerador de ICMS, então nós geramos menos ICMS, produzimos menos, e aí se não gera ICMS, o governo arrecada. Se ele não produz, o governo arrecada, nem dos municípios e nem o governo do estado. Se nós olharmos, mas se entrar 1 milhão de toneladas de arroz beneficiado, isso é mais do que 1 milhão em base casca. Nós estamos falando aí de mais ou menos 1.400.000 em base casca. Isso, o que acontece? Esse arroz, não temos como competir com ele, porque o governo vai comprar a um determinado valor, não sei quanto será, 5, 6, 7, sei lá quanto que ele vai comprar, mas a gente sabe quanto ele vai vender a 4. Então, para ele vender a 4 ao consumidor final, o governo vai subsidiar para poder vender abaixo do preço de mercado. Só que nós não vamos receber o subsídio. Então, nós não temos como competir, a gente não tem como chegar no consumidor com esse preço, porque nós temos custo de produção. Então, o que acontece? Vai chegar uma hora que a cadeia produtiva vai ter que minimizar prejuízo. Vai dizer, bom, tudo bem, vamos ter prejuízo, vamos vender todo mundo com prejuízo, e para pelo menos a gente pagar nossas contas aí, pagar a folha de pagamento, indenizar as pessoas.
E aí, então, o que acontece num cenário desses? Os preços caem. E nós calculamos, num pior cenário, o preço cair 20% abaixo da linha do equilíbrio. Ou seja, onde eu não tenho nem lucro nem prejuízo, eu saio no zero. Com 20% de prejuízo, nós calculamos que o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos ter menos atividade de produção e o que nós vendermos vai ser a preço bem mais baixo. Como o ICMS é um imposto ad valorem, ou seja, ele incide sobre o valor da nota, uma nota mais baixa, com valor mais baixo, menos ICMS. Então, quando a gente junta tudo isso, nós estamos falando de mais de 400 milhões de reais que o governo do estado e os municípios gaúchos deixam de arrecadar. Nós temos municípios como, por exemplo, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, os maiores produtores de arroz do estado do Rio Grande do Sul, que também tiveram problemas com enchentes, também estão com queda de arrecadação. Eles têm 20%, 30% da sua receita exclusivamente de arroz. E aí, como é que fica para esses municípios? Então, esta medida que o governo está fazendo, ela é absurda sobre diversos pontos de vista. E o que nós estamos alertando o governo do estado e as prefeituras, que esta medida é absurda, irresponsável, imprudente, desnecessária, contraditória, também para o governo do estado e para os municípios, que deveriam estar sendo socorridos pelo governo federal, socorridos, e ao invés de estarem sendo socorridos, estão recebendo essa bota no pescoço dessa gente toda que está caída. Bom, vocês então elaboraram essa nota, né, técnica com esses cenários aí que podem se apresentar, caso se concretize essa questão dos leilões. E aí vocês já enviaram ao governo estadual, vocês justamente têm, quando enviam, elaboram essa técnica, essa nota técnica, tem qual a intenção? Justamente alertar o governo estadual sobre os riscos que estão por vir, é isso? Sim, nós queremos que o governo estadual também ele se empenhe nessa discussão dos debates sobre o ICMS, porque ainda assim nós temos uma situação que nos afeta, mas também afeta as finanças públicas do Estado. E aí o que acontece? Nós, como eu disse lá no início, Felipe, a gente precisa que o aparato estatal continue funcionando. A gente continua precisando de segurança, de educação, de saúde. A gente precisa que o dinheiro seja repassado para os hospitais filantrópicos, para a gente poder ter atendimento. Enfim, continua precisando do Estado funcionando. Se o governo perde a arrecadação por conta desta medida, aonde é que o governo do Estado vai buscar essa arrecadação? Nos próprios gaúchos. Ou seja, ele vai ter que aumentar impostos em outras áreas para compensar a queda que ele teve no ICMS do arroz. E lembrando que o governo do estado, até bem pouquinho tempo atrás, estava com uma disputa com a Assembleia Legislativa e com o setor empresarial, querendo aumentar a carga tributária no estado do Rio Grande do Sul, aumentar o ICMS. E que não foi concedido ao governo do estado. Então, ou seja, o que nós queremos? O governador Eduardo Leite, o senhor, antes das enchentes, queria aumentar o imposto, o ICMS, porque o senhor precisa de mais dinheiro para fechar as suas contas. Queremos lhe informar que o senhor vai perder mais arrecadação caso esses leilões sejam concretizados nos volumes que foram anunciados de 1 milhão de toneladas. E a conta não é pequena, é grande. E o senhor vai vir depois querer mais imposto de nós, que também ficamos debaixo d'água. Então, nós queremos lhe dizer que nós não vamos ter esse dinheiro para pagar. Então, é bom o senhor também entrar nessa discussão. E o governador ele está bastante preocupado, demonstrou muita preocupação com essa questão, já estava no radar da Secretaria da Fazenda, diga-se de passagem, e assim como ele está preocupado com uma série de outras coisas de nível nacional que nós estamos aguardando e as coisas não estão acontecendo a contento. Antônio, eu queria aproveitar a sua participação aqui para te fazer uma pergunta, porque nesses últimos dias a gente percebeu alguns movimentos importantes em relação a esse assunto. A CNA entrou com uma ação no STF, né, pedindo explicações em relação a esse leilão. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul já deu prazo para que a União, também a Conab, explique
mais detalhadamente, se justifica em relação a essa questão da importação do arroz, inclusive aí uma ação de deputados estaduais que pedem a suspensão do leilão, mas fato é que o leilão, por enquanto, continua marcado para amanhã. O governo, inclusive, já anunciou agora, publicou como será a embalagem, as diretrizes, como será de fato vendido esse arroz, deu os detalhes. Enfim, queria saber como você enxerga esse movimento, se ainda dá tempo, de fato, para intervir de alguma maneira, de judicializar a questão, dá tempo ainda de conseguir essa suspensão, ou você acredita que isso deve vir, de repente, numa próxima etapa? Olha, as estratégias jurídicas todas estão sendo traçadas e está tudo sobre a mesa. A CNA, que nos representa, que é a nossa confederação, já tomou uma iniciativa e que nós estamos aguardando o resultado dela. Assim como outras iniciativas foram tomadas, dentre elas as citadas, eu ainda acrescentaria a denúncia no Tribunal de Contas, porque é um absurdo pegar esse dinheiro todo e fazer isso. Veja só, o governo está querendo taxar as compras do exterior, né? Mas ao mesmo tempo está querendo trazer arroz subsidiado do exterior. Olha só que coisa mais destrutiva para a nossa cadeia produtiva. E o governo, ele também tem outras questões, né? O edital, ele no seu artigo, o artigo 3º da medida provisória 1217, ela diz que não precisa ser cumprida a Lei 9973 de 2000, no seu artigo 2º, que fala sobre as condições de armazenagem do produto. O governo está abrindo mão disso. Segurança alimentar. Quando o governo abre o leilão para que qualquer país participe, nós poderemos ter oferta de produto de países que usam produtos que nós não usamos aqui, que não são permitidos no Brasil. E aí, como é que vai ficar essa história? Então tem muita coisa ainda para acontecer, sobretudo na questão judicial, que aliás o governo ele tem inclusive faltado com a verdade nesse debate, porque quando ele diz, ele fez uma nota, o Ministério da Agricultura fez uma nota que não entra no ponto, né? Ela fica só rodeando, não, o produto nem chegou aqui, como é que vai dizer? Não, mas não é esse o debate. O debate é que existem países no mundo que usam produtos os quais nós não usamos. E nós estamos já no final da elaboração de um relatório feito por um toxicologista mostrando isso. Tem países fora do Mercosul que produzem com produtos que nós não utilizamos aqui. Lá é permitido, aqui não é. E aí, como é que fica essa situação? Nós aqui, para usar um defensivo agrícola, para conseguir aprovar um produto, é uma romaria. E aí sim, vai chegar esse produto assim com essa facilidade, com essa tranquilidade, e ainda o governo vai pegar o dinheiro do contribuinte para comprar, para subsidiar esse produto. Então, acredito que ainda tem bastante coisa para acontecer daqui para amanhã. Mas a gente entende a pressa do governo, né? O governo tem feito esses leilões a toque de caixa, sem poder discutir com a sociedade, porque o assunto é indefensável. Não tem como defender, só a toque de caixa, enfiando a goela abaixo, como o governo está fazendo. Muito bem, a gente acompanha de perto aqui, né, todos os dias os desdobramentos, as discussões, enfim, as evoluções em relação a esse tema. Queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente no canal AgroMais, trazendo de uma maneira muito didática as explicações em relação a esse movimento, né, que vocês fizeram aí, esse relatório a nota técnica que vocês vão entregar ao governo gaúcho. A gente com certeza vai voltar a conversar em outras oportunidades, porque eu acho que esse assunto ainda vai longe. Então, por enquanto, eu desejo a você uma boa semana e a gente volta a conversar aí numa nova oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Obrigado a você, obrigado ao AgroMais, que tem sido uma voz muito importante para o agro brasileiro em momentos de dificuldade como esse, como nós estamos passando, e outros tantos. Mas sempre temos aqui uma casa onde somos ouvidos, que ouve a todos, inclusive a nós nos sentimos gratificados. Muito obrigado pela essa transparência.